Pessoal, bom dia. Tudo bem? Bom dia. E com vocês, tudo certo? Podemos começar? Bora. Vamos lá, Felipe. Então vamos lá, Rafa, se puder liberar aí a tela. Vamos em frente. Então, em primeiro lugar, aí gostaria de dar boas-vindas aí a todos e todas. É um prazer enorme mais uma vez aqui poder falar com todos vocês, clientes, parceiros, amigos aí que nos acompanham. O nosso tema de hoje, do nosso webinar da semana, falar um pouco sobre Secondment e Interim Manager. É um assunto bastante interessante, um assunto que tem ganhado bastante importância nas mesas de decisões hoje das corporações, das organizações, sobretudo por uma série de vantagens e facilidades que a gente vai abordar um pouco aí no nosso bate-papo de hoje. Meu nome é Felipe Silveira, eu sou sócio da área de contratos aqui do Finoc Ustra e quero também dar boas-vindas aqui para os nossos amigos aqui que vão nos ajudar nesse webinar. Vou começar pela Lia Ferreira, que tem uma experiência enorme aí em consultoria em RH, hoje atuando em associação em parceria com a FEETA, que também é um parceiro nosso aqui do Finoc Ustra, no nosso projeto de Secondment Interim Manager, que a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais no detalhe. Guilherme Leonel, bem-vindo, CEO e fundador da Lex Design. E Diógenes Rodrigues, que é diretor jurídico do Kabum, uma empresa líder, aí, uma grande empresa na área de comércio eletrônico, que também tem uma experiência aí, como secondment e trabalhando com secondment jurídicos. Acho que vai enriquecer bastante o debate nosso aqui sobre esse assunto. E a gente, na verdade, esse assunto se justifica aqui porque, de novo, como eu falei, além das vantagens e facilidades que um secondment jurídico e um interim manager traz para as organizações, a gente tem aí um levantamento recente aí da Robert Half, uma pesquisa aí com CEOs, CFOs aí de várias empresas, e o resultado é bastante interessante. 90% deles pretendem, em algum momento, nos próximos 12 meses, contar com o interim manager ou com profissionais terceirizados para atividades chaves, dado os ganhos de eficiência e de economia que esses profissionais trazem. E já puxando um pouco para esse ponto e já convidando, já dando a abertura aqui ao nosso debate, a nossa troca de ideias, eu queria até pedir para o Guilherme compartilhar um pouquinho da experiência dele conosco sobre essa questão envolvendo proximidade com o cliente, sobre como identificar necessidades do cliente, que eu acho que é algo muito importante nessas duas posições, tanto de interim manager como de secondment jurídico, e como isso é importante hoje para as organizações, como que elas, de fato, valorizam essa proximidade e essa capacidade, essa habilidade de se identificar essas dores. Então, Guilherme, se você puder trazer um pouco da tua experiência lá na Lex Design, como que você tem vivenciado isso e qual é o teu radar, o que você já conseguiu captar aí em termos de percepções nesse sentido aí das organizações. Muito bom, Felipe. Primeiro, obrigado pelo convite e pela organização desse papo aqui, super relevante, super atual, né? E estar aqui junto com a Lia, com você e com o Jorge, é super bom trocar essas ideias com vocês. Eu acho muito oportuno a gente falar um pouco disso dentro de um viés que a gente está vivendo hoje de inovação, de agilidade, de modernidade, né? No mundo como um todo e também no direito, né? A gente vê muito os conceitos de inovação sendo incorporados também em escritórios e departamentos jurídicos, né? E as mentalidades de agilidade, sabe, de proximidade com o cliente são cada vez mais importantes. Então, entender esse contexto, eu entendo fundamental para a gente poder ter uma assertividade maior nessa relação de escritório-cliente e dos colaboradores que estão ali apoiando, né, na execução das atividades. Tem um termo hoje que é super relevante, que é o chamado Customer Centricity, né, que é a centralidade do cliente, né? E o cliente sempre foi, de maneira mais alargada,
um ponto muito importante de qualquer organização, mas hoje ele toma formas ainda mais profundas, né? A centralidade do cliente pressupõe que o cliente está sempre sendo observado em toda a sua jornada com o prestador de serviço, né? Então, no nosso caso de escritório com empresa, com departamento jurídico, como é que é a jornada que o cliente do escritório tem, quais são os touch points que ele tem com o escritório, como é que a gente pode otimizar, explorar mais esses encontros, né? E isso pressupõe, então, entender o contexto do cliente, entendeu? Sabe, que dinâmica ele está envolvido, quais são as dores que efetivamente ele tem, né? E as dores para além do contrato que foi estabelecido dentro do escritório, né? O contrato tem um objetivo ali que tem que ser cumprido, isso é base, né? Quando a gente fala em ajudar a resolver os problemas, né? Na nossa percepção, e o que a gente vê bastante quais são as suas dores de maneira geral, o que mais eu posso fazer para te apoiar nesse sentido, né? E eu acho que essa percepção ela é super importante, porque o cliente ele vai se sentir mais abraçado, né? E aí tem todo o processo, né, de empatia, de escuta ativa, de entender o contexto para além dali do trabalho técnico que é feito. E eu acho que esse tipo de apoio que o escritório dá é super importante nessa dinâmica de inovação, de modernização, né, e de agilidade também, né? Acho que a agilidade é super importante também. A gente vive num contexto muito rápido, né? A gente fez uma pesquisa no passado sobre se as empresas preferiam receber e-mail ou WhatsApp, dentre várias outras perguntas, né? E a lógica era, cara, me manda o WhatsApp agora, porque eu preciso da informação para tomar uma decisão. Depois você formaliza por e-mail, manda todos os anexos e tal, mas agora eu preciso da informação. E essa agilidade ela é super, super importante, né? Nós não temos mais tempo para ficar pensando. Uma semana é muito tempo hoje, ainda mais no mundo digital e na quarentena como a gente está vivendo, né? Então, esse apoio do escritório, de suporte, de pessoas que conheçam a dinâmica interna do escritório para apoiar dentro do departamento jurídico do cliente, da empresa, eu acho fundamental para estar muito conectada com esses processos de modernidade e de inovação. E sobre identificar bem as dores, a gente aprofunda muito, sabe, entender o contexto, saber quais são as equipes, quais são os touch points que tem lá, entrevistas de empatia, né? Porque muitas vezes a gente não quer ouvir aquilo, né? Então, o cliente tem um problema ali, tem uma dor, isso não é meu, né? Só que não me pertence, né? Cara, ele tem uma dor e alguém vai ter que resolver. Se você se propor a resolver, está na frente dos teus concorrentes, né? Então, acho que, sabe, ser ativo e ter empatia nesse processo é fundamental. Não ter julgamento é outra coisa importante também, né? Se abstrair de ter julgamentos é uma coisa importante para você conseguir ter uma proximidade maior, ter uma conexão mais profunda e aí ter abertura para poder trabalhar em novas soluções com o cliente. Porque, no fundo, o que a gente faz, o escritório faz, é resolver problemas, né? O escritório resolve problemas, né? Sejam eles problemas específicos ou problemas mais gerais, né? E se tiver essa abertura para apoiar nesse sentido, eu acho que tem uma vantagem bastante grande, né? Então, acho que um pouco dessa tua primeira colocação, acho que é um pouco dessa percepção que eu vejo de maneira geral. Você tocou em dois pontos aí essenciais, acho mesmo, né, nessa questão envolvendo o Secondment e Interim Manager, né? A primeira, eu até anotei aqui porque eu achei interessante. A primeira, assim, a questão da identificação de dores que ela vai não só ali depois, durante o momento em que a gente já tiver ali disponibilizado um Secondment jurídico, um Interim Manager para as outras áreas de negócio da empresa, ter essa capacidade, né, de conseguir ter essa aderência a essas dores, essas necessidades, mas também no próprio processo de escolha, né, de seleção de qual profissional é aquele que realmente tem a maior capacidade, a maior habilidade, perfil, né, de se encaixar e enfrentar essas necessidades, essas dores, né? Acho que esse é um processo bastante importante, que é o pré-disponibilização do profissional. Então, isso realmente é interessante. E um outro ponto que você colocou e que eu já queria até conectar com essa segunda provocação que eu gostaria de fazer a você, Gui, é a questão da agilidade, né? Quer dizer, a gente está num mundo hoje realmente que exige soluções rápidas. Essa questão da agilidade que você colocou de WhatsApp e e-mail, aqui no escritório a gente tem casos emblemáticos desses. A gente tem clientes que inclusive, preferem trabalhar com o escritório por conta da facilidade de acesso via WhatsApp, e não mais aquela coisa formal de e-mail, né? Eu me lembro até que o Robert Susskind, que
que é um grande, posso até chamar ele de filósofo aí, de tecnologia e direito, que foi o cara que na década de 90 previu, e foi um grande, na época, um grande abalo, né, para o pessoal do Bar Association lá fora. Olha, as comunicações entre cliente e advogado vão ser por e-mail, não vão ser mais por carta. E foi uma tremenda disrupção. E hoje a gente já está num nível de comunicação já diferente, né, de WhatsApp e outras, Telegram, enfim, outras plataformas de trocas, né. Se a gente jogar então para marketing jurídico, então, a utilização de outras ferramentas como Instagram, hoje já é realidade, você facilmente percebe. E aí, em relação à agilidade, assim, considerando esse momento, né, assim, esse processo de entendimento da necessidade do cliente, de proximidade, como que você enxerga essa questão da agilidade com a facilidade que esses profissionais que estão alocados dentro de cliente no processo de tomada de decisões aí, né? Quer dizer, que esses profissionais vão estar a todo momento, seja do nível mais júnior até do mais sênior, isso você tem escalas, né? No nível de disponibilização. Como que você enxerga e visualiza isso, Gui, na tua experiência? Eu acho super importante o que você colocou, né? Identificar bem o perfil do profissional que vai fazer esse apoio, né, no cliente, né? Quem é esse cara que vai lá no secondment? Porque, de fato, a tomar decisão, a agilidade, isso está muito... Tem processos para isso, né? Tem ferramentas e tem formas de trabalhar que ajudam muito isso, mas tem uma coisa de mentalidade também, né? A pessoa tem que incorporar esse perfil dessa modernidade, sabe? Dessa nova forma de trabalhar, né? E isso pressupõe, de novo, mandar um WhatsApp, né, na frente de um e-mail, né? E a verdade é que nós, no direito, não estamos acostumados a isso, né? A gente foi treinado, capacitado, estudado muito mais com uma relação formal, rígida, hierarquizada, né? Então, ter essa mudança de pensamento é uma coisa fundamental para você acompanhar isso. Até porque outras áreas de empresa são mais ágeis que o direito, né? Se você olhar a área de operações, marketing, eles são muito menos estruturados do ponto de vista dessas rigidezes do que a gente, né? Então, a gente tem que acompanhar isso. Então, esse cara tem que ter essa mentalidade by design, né? Assim, na concepção dele, ele tem que saber agir dessa forma e acompanhar outras áreas. O departamento jurídico, ele é uma das áreas de uma organização, e ele presta serviço para os clientes internos, né? E os clientes internos demandam dele essa agilidade. Então, ele tem que saber fazer isso. E a pessoa que vem do escritório para poder acompanhar esse processo, tem que ter isso também em mente, né? Hoje o processo de decisão ele é muito mais rápido do que antes, ele é muito mais ágil, as coisas têm uma fluidez muito maior, né? As empresas estão estruturadas em organizações mais fluídas do que antes, né? Os cargos, as posições, os times, as squads são muito mais dinâmicas, né? Você tem grupos de pessoas diferentes trabalhando dentro de um projeto, né? Então, você não tem muito tempo para ficar, sabe, planejando, estruturando e discutindo e tal. O negócio é muito mais rápido, sabe? Essa mentalidade, de novo, de customer centricity pressupõe rapidez no processo de tomar decisão, teste rápido, saber que você eventualmente vai ter alguns erros, algumas falhas no caminho, que tem que ser ajustadas, né? Então, isso é importante você ter essa cabeça aberta, ter isso incorporado para você agir de acordo com as demandas que vão surgir para você, né? Até porque uma atuação dentro do escritório é diferente de uma atuação dentro do ambiente corporativo, né? E você tem que saber se moldar a isso. E, de novo, vem a mentalidade de ajuste, né? Então, eu vejo muito pessoal mais jovem tem essa cabeça, é muito mais fácil do que quem já tem mais anos de experiências. Obviamente tem um trade-off ali de experiência também, mas eu acho que entender esse pessoal mais novo, sabe, como eles reagem a essas coisas, como eles aprendem rápido, como eles são autodidatas, né? Isso é super importante para você acompanhar isso e você se destacar no processo. Acho que hoje, independente da idade, você vai ter que ter isso na sua cabeça para você, sabe, performar bem. Com certeza, Gui, concordo plenamente. E já até passando a bola aqui para o Diógenes, que já foi secondante jurídico, hoje é diretor jurídico dentro de uma grande organização como o Kabum. Considerando isso que o Gui colocou, né, quer dizer, essa necessidade de tomada de decisões rápidas, ter essa maior capacidade de ser permeável a novas mudanças, a esses novos desafios, e, de novo, trazendo essa bagagem de uma formação jurídica que a gente sabe como é nas faculdades de Direito, né, e falando especificamente de secondante jurídico, como que você enxerga e definiria, Diógenes, assim,
que é um secondment jurídico, como ele adere a como ele atende a esses desafios de necessidade de proximidade, entendimento das dores do cliente, essa agilidade na tomada de decisões, esse pouco tempo que a gente tem para planejar e traçar estratégias. Como que você enxerga isso na tua experiência, na tua vivência atual e principalmente também naquilo que você tem de relacionamento com os secondments com quem você trabalha hoje? Se você puder nos dar aí alguma contribuição aí sobre a tua experiência, seria bem legal. Legal, Felipe. Felipe, primeiro, obrigado novamente pelo convite. Em nome do FIOS, em nome da FEETO, obrigado mesmo. É um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho, ouvir, aprender também bastante com vocês. Obrigado e muito bom vê-lo agora. Bom, como você bem colocou, Felipe, eu já fui secondment por outros escritórios, em outras companhias e até pelo próprio FIOS, e eu acho que, até aproveitando algumas falas que o Guilherme colocou, que eu acho que ele colocou muito bem, que é a questão da velocidade, que quase beira uma informalidade nas comunicações para se acompanhar o mercado, né? Eu acho que esse foi o principal fator que empurrou uma tendência de mercado para que o jurídico pudesse acompanhar outros departamentos, outras linhas de negócio, vez que o jurídico tem que suportar toda essa movimentação que acontece dentro das companhias, né? O grande diferencial que eu vejo e que faz muito sentido o secondment estar dentro da empresa é justamente esse foco que o advogado acaba tendo numa única linha de negócio, né? Então, muitos profissionais ficam ali envolvidos com várias linhas de negócio, ele tem diversas empresas em diversos segmentos para atender atacadistas e varejistas, como é o nosso caso, por exemplo, e você ter um profissional gabaritado dentro da sua estrutura interna, focado no teu negócio, ele traz uma eficiência e uma dinâmica muito maior para que isso aconteça. Muitos departamentos jurídicos ele acaba não tendo essa interface direto com o advogado e o jurídico interno acaba sendo um interlocutor entre as demandas internas dos departamentos e o escritório. E isso faz com que a gente naturalmente perca velocidade e perca também a informação em si. Então, trazer esse profissional para dentro de casa e colocá-lo frente a frente com os nossos gestores de negócio traz essa otimização, traz esse foco em cima do negócio e faz com que o advogado consiga entender um pouco melhor a dinâmica do funcionamento da empresa e os impactos que isso traz em tomadas de decisão. Então, exemplo, uma demanda do comercial, ele vai ter interface na logística, ele vai ter interface no contábil, ele vai ter interface no financeiro, e poder botar todo mundo ali para poder buscar essa informação de forma mais ágil dentro da companhia, traz um resultado muito mais eficiente. Pelo menos essa experiência que tenho tido nesse tempo aí, sendo secondment e trabalhando com secondments. Muito bom, Diógenes. Realmente, assim, você colocou alguns pontos aqui, né? Foco na linha do negócio e todo o ganho informacional que você tem, né? Em termos de entendimento do funcionamento da organização, o ganho de velocidade, que tem tudo a ver com o que o Guilherme colocou agora há pouco. E aí eu queria abrir para a Lia também, trazer aí, então, os insights e a experiência dela, e aí não focando mais em secondment jurídico, mas focando um pouco na figura do interim manager, né? Quer dizer, gostaria que ela trouxesse até para a gente assim, disso que o Diógenes colocou sobre esses ganhos de eficiência que a gente tem em termos operacionais, até de ganho informacional, e também olhando para essas necessidades e pontos que o Guilherme trouxe. Lia, como que o interim manager, o que é o interim manager dentro desse ambiente, desse contexto, né? Como ele adere a como ele contribui para o atendimento desses desafios, como que você vê isso, como que você acha que o interim manager pode, como ele está posicionado e como ele responde a esses tipos de estímulos e necessidades que as organizações hoje colocam para a gente. Então, obrigada, Felipe. Bom dia a todos. É muito bom, né, estar aqui falando sobre interim management, que não é muito diferente do secondment, tá? A gente vê o secondment como uma função mais ligada à área jurídica
e o interim management, ele cabe nas outras áreas que não são o setor jurídico. Bom, pela minha experiência, gente, é muito curioso, né, depois de tanto tempo no mundo corporativo, ter uma sensibilidade maior com relação às dores do cliente. O que foi falado, o que o Guilherme e o Diógenes colocaram até agora, né? O mundo atual, o mundo dos negócios, está cada vez mais ágil. A gente não tem nem paciência de esperar um e-mail, eu quero agora aqui no meu WhatsApp, não é assim? E com relação às funções de recursos humanos, se você precisa de um talento para dar conta de um desafio qualquer, tá, na organização, normalmente, o que acontece? O RH recebe lá um monte, tem uma série de requisitos para verificar, depois tem o tempo de ambientação, depois tem o tempo de treinamento, e depois que vai começar a colher os resultados da posição. O interim management, gente, ele tem uma capacidade muito mais ágil de prestar esse serviço, tá? Ou seja, você não tem mais o tempo de treinamento. A pessoa tem que chegar e jogar. Por quê? Imagina numa questão dessa de pandemia no mundo de varejo, tá? O que aconteceu? As pessoas não foram mais no shopping e passaram a comprar pela internet. No sistema antigo de contratação, treinamento e entender a necessidade do cliente, o RH ia mais ou menos demorar, no mínimo, uns 20 dias para entregar um profissional para atender aquela demanda. No momento que a gente passou agora, gente, isso não dá mais para conceber. Em 20 dias, o negócio cai. Tem toda a oportunidade de deixar de atender a necessidade. Então, o interim management, que a gente chama, o que é importante colocar, que o interim management não é só para a função gerencial, tá? Ele atende uma necessidade pontual do negócio com relação, principalmente, a recursos humanos, e já entrega o resultado focado. Muitas vezes, a pessoa, eu quero um profissional para atender a área, por exemplo, fiscal. E é para ontem, gente. Esse negócio não pode levar mais de 5 dias. Tá? O negócio precisa de soluções ágeis, pessoas treinadas para resolver aquela situação. E a diferença principal do interim management, que muitas pessoas pensam que é uma consultoria, ou seja, a pessoa, o interim manager, tá, ou a função temporária vai estar lá para dizer o que fazer, não é verdade. Tá? A pessoa vai estar lá para resolver aquela demanda, entender e satisfazer as dores dos clientes. Hoje as pessoas não têm mais tempo. Tem que estudar isso, tem que fazer aquilo outro. Não. O interim manager tem que estar lá, tá, para dar resultado. É uma função de execução. Não é só uma função de consultoria. Não é só dizer o que fazer. É fazer, provar que foi feito através dos métricos, né? Qual que é a proposta de valor. Eu quero que você resolva aqui uma demanda, por exemplo, de cargos e salários. Entrega e deixa o conhecimento na empresa. A função do interim management, ela não é satisfeita, o projeto ele não é concluído se não está testado e o conhecimento dentro da organização. O que isso quer dizer? Olha, está satisfeito, por exemplo, a gente falou numa proposta de cargos e salários, está funcionando, está dentro do mercado, está alinhado, as pessoas estão treinadas, então, ok, trabalho feito. Então, vai diretamente na dor do cliente, resolvendo essa dor e tornando, né, fazendo a organização funcionar com eficiência medida, garantida. Legal, Ia. Boas contribuições, bons insights aí, até para a gente ter conseguir passar aí para o pessoal que tá nos acompanhando, afinal, o que é o interim manager, como ele ajuda e como ele atende, né, a esses desafios. E aí eu queria, mais uma vez, assim, provocar tanto você quanto o Diógenes, sobre outros pontos que vocês aí enxergam, além desse que a gente conversou, né, sobre agilidade de tomada de decisões, sobre o entendimento de dores do cliente. O que mais que vocês enxergam como elementos que justificam, né, que possam fazer sentido para a escolha de um interim manager ou na parte jurídica de um secondment jurídico? Queria que vocês, se puderem aí, trouxessem aí algumas ideias sobre isso, sobre reflexões que vocês têm tido e na experiência de vocês, sobre pontos que vocês chegaram a se deparar no histórico
que vocês pensaram, putz, isso aqui é alguma coisa que poderia me ajudar se eu tivesse ou um interim manager ou um second. Fiquem à vontade. A gente pode começar pelo Diógenes ou pela Lia. Fiquem à vontade. Posso tomar a palavra aqui, Lia? Manda bala, Diógenes. Legal. Bom, até aproveitar alguns ganchos que a Lia colocou, acho que são bem interessantes realmente. Vou compartilhar um pouco aqui de uma experiência recente que a gente viveu aqui na companhia. Bom, esse mercado é cada vez mais dinâmico, né, gente? Cada vez mais acelerado e mais incerto, né? Muitas coisas acontecem tão fora do que a gente planejou, fora daquele cenário, por exemplo, pandemia. Né? O início da pandemia foi uma coisa muitas incertezas cercavam o negócio, muitas incertezas tomavam as nossas decisões para poder, enfim, cravar o que nós faríamos. E a Kabum, não sei se todos conhecem, mas a Kabum ela é uma e-commerce que vende basicamente eletrônicos, basicamente produtos de informática. E não são produtos essenciais. Né? Então, a nossa expectativa era que no máximo a gente mantivesse as nossas vendas, ou pensando num aumento mínimo de vendas via e-commerce, mas fato é que as expectativas de venda foram muito maiores daquilo que nós planejávamos. E aquilo que a gente vendeu, é evidente que se reflete diretamente no contencioso administrativo e judicial. E a gente teve um aumento substancial de reclamações. A gente teve um aumento de mais de 900% em cima das reclamações que a gente tinha ordinariamente mês. E isso trouxe uma necessidade de uma decisão muito rápida para compor o time, para poder suportar aquele aumento substancial de reclamações. E não é uma crítica ao RH, tá, Lia? Não é uma crítica a vocês, por favor, mas não quero que seja interpretado dessa forma, mas o RH tem várias funções, várias demandas internas dentro da companhia, e eles não iam suportar o nível de contratação que eu precisava para aquele momento, para que pudesse dar conta desse aumento expressivo que a gente teve nas reclamações. E a saída foi realmente trazer aí 4, 5 pessoas de uma vez para poder compor esse time jurídico interno para poder dar vazão às reclamações. Uma só multa do PROCON justificaria a contratação de todos, por exemplo. E eu vejo muito assim também projetos específicos para serem abordados dentro da companhia. Diversos departamentos, cara, abrir uma frente aqui, preciso de um foco aqui para poder resolver um problema específico. Exemplo, venda de produtos digitais que vai ter incidência do ISS que até então acabou não tinha e eu preciso desenvolver essa frente. Cara, a gente já tem o dia a dia tomado por uma série de atividades e trazer isso para dentro do time é mais uma tarefa sem foco. É mais uma tarefa sem eficiência que a empresa precisa. E voltando aos pontos que foram abordados pelo Guilherme, um dia, um mês, uma semana, enfim, de ineficiência nossa é perda de faturamento, é perda de dinheiro, enfim, há uma série de consequências que todos aqui sabem. E eu acho que uma outra vantagem que tem expressiva para mim também na contratação dos Secônomos, aí tomando muito como experiência o próprio Fios, é justamente o back-office que existe. Então, esse Secônomo ele não vem sozinho, você não pega alguém no mercado para resolver o problema tributário, ele vem para resolver o problema tributário, mas ele tem o apoio para todo mundo, todo o background, toda a experiência que versa ali, todas as áreas do escritório. E ele conta com esse apoio. Então, é evidente, não é o foco da vazão na parte contratual, mas ele precisa conversar com o pessoal, né, com a equipe contratual para tomar uma decisão na área tributária. E o impacto que isso vai ter em qualquer esfera, na trabalhista, por exemplo. E contar com o escritório de plano de fundo para o Secônomo traz muito mais segurança para a tomada de decisão. E ao invés de você pensar alguém no mercado que como todos nós, né, gente, um especialista em alguma área, ele não vai ter a versatilidade de atender, ou pelo menos navegar com segurança e com expertise de especialistas em cada uma delas, para essa decisão ser tomada com maior segurança, maior eficiência. Então, eu citaria esses exemplos que eu acho que são determinantes para essa, novamente, agilidade na contratação e para você colocar pessoas específicas em áreas que são necessárias naquele momento. Diógenes, muito interessante perceber isso. Ou seja, você teve uma demanda crítica, né? Precisava ser suprida rapidamente. Aí você contratou 5 profissionais da área jurídica para dar conta dessas reclamações, de aumento de reclamações, que é em função do aumento da demanda, né? Do aumento do negócio. Em quanto tempo você teve essa resposta, Diógenes? Eu consegui em 2 semanas colocar o time inteiro para trabalhar, já integrado com a gente. Lógico, o time inteiro, digo a 5 pessoas, né?
Evidente que eu fui pensando um a um ali e foram subindo. Em uma semana eu já tinha 3 pessoas para me atender, em 2 eu estava com o time completo. Então, isso facilita quando a gente tem escritórios que já mapearam profissionais que podem atender diversas áreas, como é o caso aí da FETA e do FIOS, para poder justamente trazer esses profissionais de forma imediata, né? É importante isso, né? E uma outra coisa, gente, que eu queria destacar, complementando essa necessidade do Guilherme, o que acontece? Hoje, poucas empresas, tá, têm um plano de sucessão onde os profissionais estão prontos para ocupar uma posição X no caso de uma vaga, né, que acontece. Então, aí as empresas têm dois jeitos, tá? Ou tem a função ali meio a manca, né, para tocar o negócio, ou vai buscar um outro profissional pronto no mercado. Uma forma que a gente tem justamente de valorizar o potencial do capital humano interno é, ao invés de trazer uma pessoa pronta do mercado, contrata um interim manager para dar conta da função, enquanto essa pessoa que não está totalmente pronta, ou seja, 70%, né, já na função. Aí vai lapidando aquelas competências, aquele conhecimento, aquelas habilidades que a pessoa não tenha, o interim manager vai estar do lado dele, justamente formando e suprindo essa necessidade que fez com que a empresa muitas vezes ia buscar profissional pronto no mercado. Qual que é a vantagem de tudo isso, tá? Nessa parte do plano de sucessão? A pessoa interna tem toda a cultura, tá? O jeito e o diferencial da posição que a empresa quer. Um profissional que vem do mercado vai levar um tempo para se aculturar, não tem como, né? O jeito da empresa fazer as coisas que a gente chama de cultura organizacional. Se o profissional que já está lá já tem tudo isso, para que eu vou buscar outra pessoa no mercado? Com isso, a empresa ganha não só a satisfação, que a gente fala, é muito abstrato tudo isso, né? É dinheiro mesmo. Para que eu vou pagar, sabe, assim, uma grana grande com consultoria e sem saber que aquele profissional que veio do mercado vai dar certo ou não? Então, o interim management, nessa função de retenção de talento também, né, Lia? É retenção. E também, gente, de economia. Vamos pensar? Exato. Um profissional pronto do mercado, ele vai estar mais caro? Sim, né? Agora, para que eu vou investir num risco de ter um profissional que talvez não se adapte, se eu posso simplesmente moldar o profissional lá que pode ocupar aquela posição dentro de 6 meses ou 1 ano? E com o interim manager do lado dele, justamente suprindo aqueles pontos que estariam descobertos, o resultado está ali, está garantido, é prata da casa, valorização interna e ganho de dinheiro mesmo, vamos assim dizer, economia mesmo. Lia, só para complementar o que você colocou, eu lembrei agora tem aquela famosa frase do Peter Drucker, né, que ele fala: a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, é isso aí. É importante a gente ter uma cultura organizada, uma cultura estabelecida e que as pessoas, os colaboradores, entendam essa cultura e reajam, né? À medida que ela vai sendo colocada e imposta, né? Acho que faz muita diferença. E esse fator cultural que você colocou, né, Guilherme? Ele é fantástico para motivação e mobilização e comprometimento das pessoas, né? Sabendo que existem essas possibilidades, que é um histórico da companhia e que isso se sucede, né, por vários departamentos, cara, isso acho que é um baita fator aí para retenção de talento, para desenvolvimento das pessoas e para aculturamento, que acho que é essencial. E aí eu acho também o papel do escritório que entende bem isso é muito importante, porque ele está atento, né, a essa percepção, a esse valor dentro da corporação, né, e ele também tem a equipe pronta para atuar isso, né? O americano chama de hit the ground running, né? Quer dizer, você começa correndo já, não tem que esperar a coisa acontecer e tal. É muito importante isso. E eu lembro também, uma coisa que o Diógenes mencionou, é também a sazonalidade, né? Então, você tem picos de demanda, né? Que às vezes não justifica você construir uma estrutura tão grande, né, para uma demanda sazonal, né? Um projeto específico, né, Guilherme? Que é aquela coisa pontual, exato. Mas às vezes você tem demandas, né, de períodos e tal, e você tem que reagir bem àquilo, né, sem tomar o teu time, sem desfocar a tua operação, e você tem que ter essa agilidade para poder fazer isso. Me lembra muito o processo de industrial, né, de just in time, sabe, de Kaizen. Isso otimiza muito a operação também, né? Serviços
está se equiparando muito ao processo de indústria, sabe? De você ter agilidade nesse processo. Então, acho que tem muitos ganhos para isso. E vai de encontro também, Guilherme, esse movimento de horizontalização, né? Porque, assim, a gente precisa ter foco no negócio. Muita gente com foco em poucas pessoas com foco em muita coisa, cara, não tem foco em nada. A gente acaba não tendo eficiência no resultado. Então, é focar no resultado para realmente a gente ter eficiência no número, eficiência no resultado. Então, é o que você colocou, a sazonalidade e a versatilidade que se tem para poder plugar pessoas na estrutura de forma rápida, eficiente e que atenda ao teu negócio é essencial para você ter um resultado melhor. É foco no resultado, é isso mesmo. Com certeza, vocês tocaram alguns pontos que até gostaria de abordar até com mais profundidade com vocês. Por exemplo, vocês estão citando aí a facilidade, a versatilidade até no processo de contratação, né? Quer dizer, no processo de ocupação das posições, né? A gente sabe como o Diógenes comentou um pouco isso, como demora, como no fim do dia, custoso o processo de seleção e contratação, né? E, de algum modo, você contar com o Interim Manager ou até com o secondamento jurídico, você, na verdade, exporta esse processo para uma entidade externa, né? Então, você tem, obviamente, ganhos de custo de transação aqui notáveis, né? E, além disso, acho que também o Diógenes colocou um pouquinho isso, até gostaria que ele explorasse esses 2 pontos, como outras vantagens operacionais que a gente tem aqui, né, falando de secondamento jurídico especificamente, depois eu vou abrir também para o Interim Manager, mas queria explorar esses 2 pontos primeiro, sobre essa questão de você poder contar até com uma rede de apoio atrás do secondamento, né, com um back-office. Queria, Diógenes, que você, se puder entrar um pouquinho mais no detalhe desses 2 pontos, que eu acho que eles são interessantes, né? A questão de custo relacionado à contratação e a questão do profissional. O profissional não consegue realmente dominar todas as habilidades que ele necessita. E você ter um profissional disponibilizado com uma estrutura atrás que dê suporte é interessante. Então, eu queria que você explorasse mais no detalhe esses 2 pontos que você trouxe. Não, maravilha. Bom, Felipe, o primeiro ponto, acho que para abordar nesse sentido é a desoneração da folha, né? O fato de você não ter que trazer um profissional no mercado e evidente que isso traz um custo, um encargo ali para o empresário, é um ônus grande para o empresário, acaba com um profissional aí de alto valor, de alta remuneração. E isso pesa na folha, pesa no resultado, e isso onera toda a cadeia operacional produtiva dentro da companhia. Então, o primeiro ponto crucial aí de eficiência econômica financeira, eu destacaria realmente a desoneração da folha, os encargos incidentes sobre um seletista, o quanto que isso impacta no resultado e até para você, um eventual desligamento futuro, isso é muito relevante para o empresário, e a perda dessa agilidade, essa mobilidade que o empresário pode ter dentro da sua equipe, né? O secondamento traz essa versatilidade muito maior, a possibilidade de você ter um profissional altamente gabaritado dentro da sua estrutura, dentro do seu negócio, olhando para os resultados da sua companhia, mas com um custo muito melhor, um reflexo de encargos tributários muito melhor do que você teria se ele fosse um seletista. E com o fator adicional para essa modalidade, eu acho, de contratação, que é praticamente inexistência de risco trabalhista, né? A forma de contratação que o escritório faz, ele não traz esse risco para a companhia como outras terceirizações trouxeram, embora a gente tenha com a reforma trabalhista alguns benefícios e algumas nuances interessantes no sentido da terceirização, mas eu acho que para essa modalidade especificamente, esse risco ele ainda é menor, né? Então, eu destacaria isso então essa versatilidade junto com um custo reduzido versus uma contratação CLT. Me permita... Vai lá, pode falar. Um pouquinho, Felipe. Bom dia, Eugênio, você falou da reforma trabalhista, gente. Eu não vou falar quantos anos eu tenho de recursos humanos, vai que vocês descobrem a minha idade, né? Mas uma coisa que eu tive muito orgulho de vivenciar foi justamente a reforma trabalhista, tá? Uma coisa que eu, enquanto recursos humanos, sofria muito para convencer os meus chefes, tanto os presidentes de empresa nacional, quanto os CFOs ou
CEOs de empresas multinacionais, é o custo do empregado e os custos das reclamatórias trabalhistas aqui no Brasil, gente. Com a reforma trabalhista, a gente teve N mudanças com relação a banco de horas, turnos, horário de trabalho, mas principalmente com relação à terceirização. E a terceirização, ela, da forma como ela foi colocada, ela resolve, né, um problema de funções acessórias, né, ou seja, aquelas áreas que não estão no dia a dia da empresa. E o interim management, gente, vem complementar também essa questão da terceirização. Por quê? Você não tem que ter uma consultoria ou uma empresa especializada somente naquele negócio onde está sendo contratado o serviço. O interim manager vai te dar uma solução pontual para aquela dor específica. Então, a gente percebe aí um leque de opções para suportar o negócio que, gente, há 5 anos atrás não tinha. Isso é uma mudança gigante. E eu me sinto, assim, muito feliz em participar de todo esse processo, em poder dar a solução mais pontual, mais ágil e justamente resolve as dores do negócio. É muito bom vivenciar tudo isso. Só para complementar, eu acho que também tem o ponto que o Felipe colocou e que o Diógenes ali aprofundou, que é a competência que o secondment tem, né, e todo o background que ele traz do escritório. Porque assim, na verdade, é uma relação com o escritório, né, que está disponibilizando um profissional para dentro do cliente. Né? Então, você tem alguns pontos ali como conhecimento da operação do escritório, né, que já facilita muito, porque você tem estruturas que te apoiam nesse processo, se tiver alguma dúvida mais pontual, e agilidade do escritório também para apoiar o cliente, e também aquele ponto que a gente falou no começo, que é a experiência do cliente, né? Então, na resolução de dores, sabe? Né? Um cara que tem uma estrutura por trás, que ele tem outras visões, que ele tem apoio de uma rede também que ele pode se servir, né? E que ele ajuda de maneira mais profunda a resolver as dores do cliente, né? Nos touch points que ele tem lá, né? Ele tem uma estrutura maior que permite a ele dar vazão àqueles problemas que foram levantados, né? Então, até não sei na prática como é que vocês veem isso, né? Mas eu entendo que isso acontece, né? E que é mais uma das vantagens de ter essa pessoa, essa estrutura no lugar, né? Com certeza, Guilherme. Dificilmente se encontraria num único profissional essa bagagem toda e se você tiver algum profissional, ele vai ter um custo para contratação direta pela empresa muito mais alto que um secondment para poder atender as diversas áreas que a empresa precisa, né? Concordo com você. Esse é um ponto interessante, assim, na nossa experiência daqui no escritório, até posso dividir um pouco isso. Na grande maioria dos casos, se não em todos os casos, a contratação do secondment jurídico acaba embarcando também a contratação do escritório como um todo. E por quê? Porque, como o Jorge colocou, e o Guilherme também, o secondment jurídico tem ali algumas características que são demandadas dele aí, já numa posição mais de liderança, numa posição mais central dentro da organização, que não é exatamente uma função meramente executora, né? Mas sim mais uma função gerencial, de estratégia, de dar a direção. E aí, obviamente, esse profissional, embora ele tenha o que a gente chama de pecados originais, o sujeito tem ali uma especialidade inicial que ele tem e domina, na área do direito isso é muito difícil, realmente, uma posição de secondment mais em nível gerencial, dominar você tem uma visão mais genérica ali, de todos os assuntos, uma área de especialidade, mas muito parecido com o médico, né? Você não vai ter ali o médico que domina que domina a ortopedia e outra ciência depois ao mesmo tempo. Então, nessa linha você acaba tendo realmente, a nossa experiência demonstra isso, o secondment junto com o escritório fornecendo esse background que vocês colocaram bem, como realmente um apoio de know-how para o secondment, inclusive para poder direcionar as demandas e tal. É evidente que acho que no caso de interim manager, né, a gente até chegou a conversar um pouco isso, né, Lia? Isso já não é um ponto comum no interim manager, já que o interim manager ele tem uma função, às vezes, pontual, de uma atividade específica, e que o profissional já carrega aquela habilidade necessária até pelo tipo de contratação, né? Ainda que em uma função
de direção, uma função gerencial, e bem colocou, na verdade, você tem interim managers em vários níveis também, né? Mas, mesmo assim, você tem um profissional com uma capacidade, com uma precisão maior naquilo que ele vai fazer. O secondment jurídico já tem no nível gerencial, já se exige dele um outro nível de conhecimento, de habilidades. Então, realmente, isso coloca uma necessidade no back-office junto para encorpar essa entrega. E, de novo, né, como a gente estava colocando, aí, atendimento daquilo que são as dores do cliente, as grandes necessidades, os grandes desafios. Saindo um pouquinho, então, dessas questões, assim, queria agora que vocês aí dividissem a experiência de vocês em relação, assim, quais são as grandes preocupações, na verdade, os pontos de atenção que um secondment jurídico e um interim manager deve ter quando ele está realmente ali dentro da organização e fazendo aquilo que ele deve se propor a fazer. E também gostaria até que o Guilherme complementasse também, dentro da experiência dele dentro das organizações, como que ele enxerga isso. Então, se Diógenes e Lia puderem começar e depois o Guilherme compartilhar, ia ser legal. Perfeito. Lia, quer começar? Pode ser, começo sim. Bom, o que eu percebo, tá, de muito interessante nesse processo dos pontos de atenção no processo de interim management ou secondment é a checagem, a garantia, vamos assim dizer, do atendimento do objetivo do projeto o tempo todo. A FEETA é uma consultoria de recursos humanos aqui bastante conceituada na região, né? E nós temos, vamos dizer assim, a responsabilidade de não errar, tá? Como o nosso negócio é voltado aos recursos humanos, um erro na concepção ou na entrega de algum projeto, para a gente é fator de frustração e de insucesso muito grande. Então, pela nossa experiência, nós temos pontos de checagem, se o projeto está sendo entregue de acordo com aquilo que é pedido, assim, pontualmente. Nós não podemos correr o risco de não entregar aquilo que a gente prometeu, porque a gente está lidando com o maior patrimônio da empresa, que é a parte soft, a parte sensível, que é a entrega das pessoas. Então, algo que eu vejo como grande diferencial é a garantia da realização no tempo determinado. O que isso quer dizer? Nós temos o processo de assessment dos profissionais que estão no nosso banco de profissionais dispostos a prestar o serviço, muito bem mapeado, porque as empresas têm cultura diferente. Então, tem aquelas empresas mais tradicionais, onde a gente tem aqueles profissionais que são não tão extrovertidos, que vai chegar quietinho, fazer o trabalho e entregar. E temos também aquele profissional que vai andar em todas as áreas da organização e entregar de acordo com a cultura que um cliente X precisa. Então, nós checamos exatamente durante a execução do projeto a entrega de acordo com a cultura e aquilo que foi pedido. Eu acho que isso é um processo de terceirização ou, sei lá, uma contratação permanente não oferece. Acho que é o grande diferencial do negócio. Legal, Lia. Eu queria pontuar um pouco assim a minha experiência como secondman, né? Eu acho que você colocou pontos muito interessantes que é preciso que o secondman tenha, que é essa leitura rápida acerca das necessidades e cultura da empresa. Ele precisa entender de forma muito rápida como que a empresa gira, como que as coisas funcionam. Então, ele precisa se adaptar mais rápido a esse processo todo. E um ponto crucial para mim, assim, quando fui, era justamente compreender que eu não poderia deixar de ser do escritório. Ou seja, mesmo me adaptando a tudo aquilo que eu tinha que me adaptar, eu não posso me esquecer a quem eu pertenço, a qual organização eu pertenço. Né? Por quê? Porque isso me trouxe uma leitura muito eficaz, muito assertiva de que eu estava atendendo o meu cliente in loco, in house. Então, eu tinha a necessidade de me manter dentro da cultura do escritório, atendendo todas as demandas do meu cliente, sempre, lógico, de acordo com a ética e em estrito compliance, né? Mas isso é um fator que eu acho que o secondman tem que se atentar, ele tem que se adaptar rápido, mas ele não pode esquecer a quem ele pertence, qual é a
organização, a corporação a que ele pertence. E qual que é o DNA do escritório, porque isso foi determinante na contratação do secondment. Você vai trazer o secondment justamente porque aquele escritório te chama atenção por algum fator, né? E justamente pensando no back-office, em tudo aquilo que permeia a contratação, a ida daquele profissional para dentro da companhia. Então, saber ler, né? E ter essa assertividade acerca do DNA e a integração dentro da companhia, eu acho que são pontos de atenção que o secondment tem que ter quando estiver in-house, em company, dentro do cliente. Eu concordo com vocês também. Eu acho super importante acho que esse alinhamento, né, de expectativas e de entregas, né? Acho, inclusive, que por vezes pode gerar algum tipo de conflito potencial, né? E aí tem que ter esse alinhamento muito claro, né? Assim, eu estou aqui, eu tenho um papel aqui, mas eu enxergo o cliente como um cliente, né? Até para a entrega ser mais efetiva mesmo, né? De novo, naquela experiência do cliente, como é que eu tenho agilidade, como é que eu entrego para ele da melhor forma, tem que ter essa percepção muito clara. E aí, eu acho que, para complementar vocês, eu volto na coisa da agilidade, sabe? De você ter uma mentalidade ágil, que entenda essas dinâmicas, que entenda o que você tem que fazer lá, que você está lá para resolver problemas, né? De apoiar a jornada do teu cliente, né? Na operação dele. E tem que ter essa flexibilidade, sabe? Eu vejo muito hoje o profissional como uma pessoa que tem diferentes capacidades, né? Não é mais só um especialista em contratos ou em contencioso, né? Eu acho que ele tem que ter uma mente mais aberta, inclusive para outras áreas fora do direito também, porque as coisas estão muito mais conectadas do que antes, né? Você vai discutir ICMS, mas você vai ter que entender de contabilidade, vai ter que entender de finanças, vai ter que entender de financiamento, de operação de logística. Então, você tem que ter essa percepção mais alargada da operação, dos negócios, do mundo de maneira geral, né? E essa agilidade de conseguir se ajustar à situação do cliente, conseguir se ajustar ao desafio ali e estar pronto para resolver. Então, acho que são capacitações, acho que importantes para esse perfil. Muito legal. 2 pontos que vocês comentaram que eu achei muito bons, sensacionais. Primeiro, essa questão de, ao mesmo tempo, você está dentro do cliente, mas você pertence, ao mesmo tempo, a outra organização, né? Como gerir aquilo que o Guilherme colocou como um potencial conflito, né? E acho que esse é um trabalho da gestão, né? Da gestão junto ao secondment. E aí que eu acho que é o nosso grande diferencial na nossa parceria aqui no Final Clustra com a FEETA, que é essa capacidade que a gente conseguiu ampliar de fazer uma gestão efetiva dos nossos secondments e dos interim managers, para realmente colocar os papéis claros, né, e conseguir transmitir a ideia de que o secondment está ali atendendo a um cliente, que ele tem que vestir a camisa do cliente, a despeito do fato de ele pertencer a uma outra organização. Acho isso fundamental e está bastante no nosso DNA aqui, da nossa parceria. E um outro ponto que o Guilherme colocou, que eu acho espetacular, sensacional, e que eu acho que é algo que só uma experiência realmente como secondment ou interim manager propicia, que é essa interdisciplinariedade, né? Essa capacidade de você, ao mesmo tempo, conhecer além daquilo que é só a tua atribuição original, né? Então, como o Guilherme colocou, tem que conhecer de logística, um pouco de contabilidade. Isso é muito o perfil do profissional corporativo, que é o profissional do escritório, por exemplo. Ele demora, você tem um processo mais longo para a apreensão desse tipo de know-how, até porque, como o Diógenes bem colocou, o secondment da empresa ele tem essa capacidade de se alinhar rapidamente a uma linha de negócio, enquanto o profissional que está dentro do escritório, ele lida ao mesmo tempo com operações de naturezas diversas, né? Então, ele acaba tendo que, ao mesmo tempo, se acostumar com diversas peculiaridades de cada cliente que tem um nível operacional diferente, natureza diferente, e isso, obviamente, gera um obstáculo que o secondment não tem, né? Então, esse processo de aprendizado é muito mais rápido, de apreensão dessas outras habilidades e capacidades. Então, achei 2 pontos aqui que eu queria comentar, que eu achei realmente espetaculares. Bom, a gente está alcançando aqui já quase 1 hora, 55 minutos aí de webinar. Queria aí, então, que vocês aí, Lia, Diógenes e Guilherme,
ficassem à vontade aí para fazer aí considerações, reflexões finais aí sobre tudo isso que a gente discutiu até aqui. Fiquem à vontade nesses minutos finais aí para fazer as ponderações que vocês entenderem pertinentes. Ladies first? Obrigado, gente. Olha, gente, o que eu gostaria de deixar como recado, assim, para reflexão dessa plateia que a gente tem aí. De novo, obrigada por terem comparecido e nos ouvir. É a forma diferente que a gente está tendo, que o RH está tendo de oferecer soluções pontuais sempre para alavancar o negócio. Porque muito se fala, o RH ele só está voltado às pessoas. E as pessoas não são negócio, gente. O negócio não é formado de pessoas que executam uma função. Então, no final do dia, a gente está tendo a oportunidade de fazer a nossa comunidade prosperar, a gente está tendo a oportunidade de trazer o melhor de cada pessoa que está na organização, de atingir o resultado. Isso, gente, o Interim Management ou Secondment leva assim de uma forma muito ágil e muito rápida, e a gente ajuda a organização a ver o resultado dessa função. Eu vejo isso como uma principal diferença e como um ponto de orgulho estar atuando dessa forma depois de tantos anos aí no mundo corporativo. É um serviço rápido, preciso e medido. Está aqui, o resultado é perceptível. Então, essa é a minha recomendação e minha alegria de estar trabalhando nessa fase. Eu queria agradecer também ao Felipe, à Lia, ao Diógenes, ao Finoc Ustra por proporcionar esse debate aqui super importante. Acho super relevante a gente discutir essas novas formas de relação, né, e de apoio entre empresas e escritórios, na relação corporativa. E tem uma frase que eu gosto muito que é novos problemas, novas soluções, né? A gente tem que buscar maneiras novas de fazer o que a gente faz, porque o mercado, a situação, o contexto demanda novas formas de trabalhar, né? Haja vista a quarentena, que todo mundo pegou todo mundo de surpresa, né? E a gente tem que se virar. Então, isso vai ser cada vez mais comum. A gente falou aqui de incerteza, né? Trabalhar com incerteza vai ser cada vez mais comum e a gente vai ter que se ajustar a novos modelos. Acho que esses aqui, né, são alguns modelos que são novos, que são ágeis, que são mais rápidos e que têm muitos benefícios, e a gente tem que se adaptar, entender as vantagens e começar a colocar em prática, né? Então, fico muito feliz de ter esse debate aqui. Enfim, e fico à disposição de vocês. Maravilha, Guilherme. Gente, vou ser muito sucinto, acho que ficou bem claro aqui, mas vou ser muito breve. Eu acho que se a tua empresa precisa de velocidade e foco no negócio, eu acho que o Secondment é uma grande saída, uma grande sacada, realmente um viés que para esse modelo que a gente vive hoje de negócio, muito eficiente e pode trazer e traz grandes resultados para a companhia, né? E acho que somado à necessidade de você enxergar, né, sempre a empresa como teu cliente, te traz a necessidade de sempre entregar o resultado, né? E que por vezes não encontramos isso 100% em todos os colaboradores, então direto da companhia. Então somado a isso e diversas outras coisas que a gente falou aqui, eu acho que é uma coisa muito interessante para se pensar e para se estruturar dentro da companhia, né? E, gente, novamente fico à disposição e obrigado novamente pelo convite, tá? E obrigado aí, Guilherme, Lia, Felipe, tá? Foi acho que bem engrandecedor aí nosso bate-papo. Legal, meus amigos. Eu gostaria de agradecer aqui, já caminhando para o encerramento, a todos que nos acompanharam aqui nessa quase 1 hora de webinar. Tivemos aí uma audiência bastante relevante, tivemos pessoas aqui pelo Zoom, uma outra parte pelo YouTube. A gente está bem feliz com o resultado, muito obrigado. Também quero agradecer a Lia, o Diógenes e o Guilherme pela gentileza aí de aceitarem o convite, contribuírem aí com o nosso debate. Acho que foi realmente, faço coro ao que o Diógenes falou, foi bastante enriquecedor e engrandecedor. Acho que vocês trouxeram ótimas experiências e que acho que a gente conseguiu transmitir um pouco a importância e o valor de um secondment jurídico, de um interim manager para as organizações. Também quero convidar todo mundo aí para os nossos próximos webinars e também convidar a todos para
curtir as nossas páginas do Instagram e no YouTube, que lá a gente costuma atualizar a todos sobre os nossos próximos eventos. Então, o canal Finoc Ustra no YouTube e no Instagram também Finoc Ustra. Vai ser um prazer enorme aí contar com a curtida aí, com o acompanhamento de vocês. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço a todos e um bom restante de semana. Até lá. Obrigado, Felipe. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigado. Um abraço.